Fiquei enojado. Fiquei enojado com a ovação de pé. Senti que Hollywood não tem coragem para lidar com as massas e... realmente parecia que, isso é uma indicação muito clara de que não somos mais o clube dos legais. E se eu te dissesse que um dos nomes mais imprevisíveis de Hollywood acabou de lançar uma bomba que conecta 3 gigantes do entretenimento em um escândalo que pode ser um dos mais explosivos de todos os tempos? Jim Carrey. Sim, o mesmo que fez o mundo rir com personagens como Ace Ventura e o Máscara, teria revelado detalhes perturbadores que envolvem Oprah Winfrey, Diddy e ninguém menos que Michael Jackson. Mas não estamos falando de fofocas comuns de celebridade. Isso aqui vai muito além. É uma rede de poder, medo e influência que orbitava em torno de um único nome: o rei do pop. Segundo essa suposta revelação, tanto Oprah quanto Diddy viveram um misto de fascínio e receio diante de Michael Jackson. E não era por causa do moonwalk ou da luva brilhante, mas sim por algo muito mais profundo: a sensação de que ele sabia demais, de que era intocável, de que carregava consigo um tipo de conhecimento ou poder que deixava até os mais poderosos desconfortáveis. E agora, Jim diz que chegou a hora de abrir o jogo. Durante uma participação enigmática em um talk show, Carrey começou a dar sinais de que queria expor o que realmente acontecia nos bastidores da indústria. Entre risos nervosos e frases desconexas, ele deixou claro: as pessoas já acordaram. O tempo do silêncio acabou. Foi nesse clima de provocação e alerta que Jim teria começado a apontar para algo que muita gente suspeita, mas poucos têm coragem de dizer em voz alta. Nos últimos anos, Jim Carrey se afastou do circuito hollywoodiano tradicional. Trocou os tapetes vermelhos por telas de pintura e passou a se posicionar de maneira cada vez mais direta sobre os bastidores da fama. E foi nesse novo momento de vida que supostamente ele decidiu compartilhar suas experiências com figuras do mais alto escalão, incluindo encontros com Michael Jackson, que teriam deixado marcas profundas. De acordo com a fonte por trás dessas alegações, Jim afirmou que Michael causava inquietação nos poderosos, não apenas pela magnitude do seu talento, mas pelo que ele simbolizava: alguém que transcendeu o sistema, que jogava suas próprias regras e parecia estar sempre um passo à frente. Oprah, conhecida por sua habilidade em conduzir entrevistas e extrair verdades, teria se sentido desafiada por Michael em níveis que nunca havia experimentado antes. Vale lembrar, Oprah entrevistou Michael Jackson em 1993, diretamente do rancho Neverland. O especial foi um marco, assistido por cerca de 90 milhões de pessoas. Ali, Michael se abriu como nunca sobre infância, solidão e até sobre a polêmica mudança no tom de sua pele. A conversa foi intensa. Quando Oprah tocou no assunto das acusações de que ele queria ser branco, Michael rebateu de forma firme, dizendo sofrer de vitiligo, uma condição que destrói a pigmentação da pele. Ele afirmou com voz embargada que tinha orgulho de ser negro e que as especulações eram dolorosas. Durante a entrevista, ele também expôs o quanto se sentia incompreendido fora dos palcos. Enquanto se apresentava, sentia-se vivo, mas, longe dos holofotes, mergulhava numa tristeza constante. Essa dualidade, esse mistério que ele mantinha ao seu redor, teria deixado Oprah desconcertada. Ela, que baseava seu império na autenticidade e transparência, teria percebido em Michael alguém que não podia ser decifrado. E isso, segundo Jim, era algo que a incomodava profundamente. E quanto a Diddy, nos anos 90, ele era o nome mais quente do hip-hop. Fundador da Bad Boy Records, empresário de Biggie Smalls e figura central na cultura pop da época. Mas, mesmo com toda a ascensão, ele nunca chegou nem perto do nível de influência de Michael. Segundo Jim Carrey, Diddy teria sim admirado Michael, mas também o temia, e não por rivalidade musical, e sim pelo que Michael supostamente sabia. Fontes indicam que Michael detinha informações sensíveis. Coisas que, se viessem à tona, poderiam colocar carreiras em risco, incluindo a de Diddy. Não há provas concretas, mas a especulação gira em torno de segredos do meio artístico, bastidores de contratos e até histórias pessoais jamais reveladas. E para alguém que já estava acima de qualquer sistema, Michael podia guardar essas informações como uma espécie de seguro invisível. O curioso é que, mesmo após sua morte, a sombra de Michael ainda parece pairar sobre os mesmos nomes. Oprah, por exemplo, voltou a tocar no nome dele anos depois, quando promoveu entrevistas com supostas vítimas do cantor. Isso reacendeu críticas e discussões.
Muitos alegaram que ela estava tentando reescrever a imagem dele, enquanto outros disseram que ela estava apenas fazendo o que sempre fez, dar voz às histórias. Mas, para Jim Carrey, a questão nunca foi sobre inocência ou culpa. Foi sobre influência. Sobre o quanto uma figura como Michael Jackson incomodava não apenas pela fama, mas pelo tipo de liberdade que ele representava dentro de um sistema feito para controlar. E é exatamente isso que, segundo ele, ainda assusta. Se essas revelações são reais, ou apenas teorias nascidas da frustração com Hollywood, não se sabe. Mas o fato é que Jim Carrey não é qualquer um. E quando alguém que já esteve no centro do showbiz começa a questionar os alicerces desse império, é porque algo, em algum lugar, está fora do lugar. E talvez esteja na hora de a gente começar a olhar com mais atenção. Mas o que será que Jim Carrey realmente quer com tudo isso? Ele nunca foi exatamente próximo de Oprah ou Diddy, e hoje parece ainda mais distante. Longe dos holofotes tradicionais, Jim virou quase um filósofo solitário, alguém que troca piadas por pincéis e sátira por denúncias veladas. Ele vem cutucando o ego das elites de Hollywood há anos, e agora, ao trazer o nome de Michael Jackson para o centro da roda, talvez esteja mirando direto no coração do sistema. Para Jim, Michael não era só o rei do pop. Era um espírito livre, um gênio que foi triturado pela engrenagem da fama. Essa suposta revelação pode ser apenas um reflexo da própria dor de Carrey, ou talvez uma forma de jogar gasolina no incêndio, sabendo que o público vai correr para assistir às chamas. Seja como for, ele está pintando Oprah e Diddy como duas figuras poderosas, que teriam medo de algo que não conseguiam controlar: Michael. E quando se fala de Oprah, vale lembrar: aquela entrevista de 1993 foi só o começo. Ela não apenas conversou com Michael, como também cobriu suas polêmicas, seus processos e até sua morte. Em público, sempre demonstrou respeito. Mas, segundo esse suposto relato atribuído a Jim, nos bastidores a conversa era outra. Ele diz que Oprah via Michael como um risco, uma variável incontrolável. Alguém que não se dobrava às regras e que podia, a qualquer momento, virar o jogo contra qualquer um. Imagina só, Oprah, a mulher que comandava a televisão americana, suando frio por causa de um artista que morava com um chimpanzé e dormia em câmaras hiperbáricas. Mas para Jim, fazia sentido. Michael era o espelho invertido do poder dela. Tão gigante quanto, mas completamente imprevisível. Do lado de Diddy, o medo era mais bruto. Nos anos 90, enquanto construía o império da Bad Boy Records, Michael já era um monumento. Diddy organizava festas lendárias, mas a própria vida de Michael era um espetáculo surreal, repleto de luxo, esquisitices e conexões secretas com os gigantes da indústria. E Jim insinua: será que Michael sabia de segredos sujos, negócios obscuros? Talvez até de detalhes do passado de Diddy que nunca vieram à tona? Parece teoria da conspiração. E talvez seja. Mas Jim tem um histórico com Michael. Eles se cruzaram em eventos, deram risadas, e Carrey até imitava seus passos em esquetes. Ele já chamou Michael de mártir, alguém sacrificado pela exposição brutal. Agora, com essa história, ele eleva Michael a um patamar quase mítico. O único homem capaz de abalar os pilares que sustentavam Oprah e Diddy. Mas aqui está a pegadinha. Não há gravações nem declarações públicas. Apenas fontes não identificadas alegando que Jim disse tudo isso. Pode ser invenção de fã, um devaneio bem articulado, ou uma centelha de verdade solta por alguém que cansou do jogo. O ponto é que o poder de Michael nunca foi apenas artístico. Foi simbólico. Ele era uma entidade capaz de lançar um álbum e parar o mundo. Enquanto Oprah comandava a TV e Diddy dominava o hip-hop, Michael reinava sobre corações e manchetes. Oprah não conseguia moldá-lo, Diddy não podia superá-lo. E se Michael realmente sabia demais, bem, isso seria um trunfo perigoso nas mãos de qualquer um. Claro, há quem diga que tudo isso é exagero. Oprah enfrentou tempestades maiores. Diddy sobreviveu a escândalos que teriam afundado outros. E Michael era excêntrico, sim, mas ameaçador. Talvez Jim esteja apenas romantizando um fantasma. Desde 2009, Michael é ausência. E toda ausência dá margem para mitos. Oprah segue evoluindo seu império. Diddy agora enfrenta problemas que fazem rivalidades antigas parecerem irrelevantes. E Jim está em casa, pintando quadros, sorrindo torto, assistindo o mundo debater mais uma história que talvez nem seja real. Mas vamos brincar de imaginar. Anos 90,
Michael no auge. Oprah em ascensão meteórica. Diddy faminto por poder. Um cenário em que 3 mundos colidem. E no centro, Michael, com fãs que fariam qualquer coisa por ele. Uma fortuna interminável e um carisma que desafiava a lógica. Oprah e Diddy, apesar de já terem se cruzado em eventos e até aparecido juntos em festas, talvez nunca tenham conseguido decifrar Michael. Ele era caos, e caos assusta quem depende de controle. E se em algum momento ele tivesse decidido usar suas histórias, seus segredos, quem sabe o que poderia ter desmoronado? Segundo essa suposta visão de Jim, não era apenas medo do homem, era medo do que ele poderia desfazer. Hoje, as redes sociais estão divididas. Alguns acreditam que Jim está dizendo verdades que ninguém tem coragem de admitir. Outros acham que ele pirou de vez. O público ama uma boa conspiração. E nesse tabuleiro, Michael vira o mestre oculto, enquanto Oprah e Diddy são apenas peças tentando sobreviver. E quando surgem velhos boatos, como aquele de que a casa de Oprah teria sido invadida pela polícia em 2020 e que ela estaria envolvida em crimes ocultos de Hollywood, tudo se mistura, tudo vira combustível. Oprah, na época, negou com todas as letras. Disse que era tudo absurdo, mas a dúvida já estava plantada. Hoje, Oprah segue em silêncio. Diddy está ocupado com problemas federais. E Jim continua sendo o coringa de Hollywood. Aquele que lança a bomba e observa o caos com um sorriso irônico. No fim, talvez isso tudo seja só isso. Uma hipótese maluca, uma fábula moderna. Mas e se? E aí, o que você acha? Será que Michael realmente era temido pelas maiores figuras do entretenimento? Ou será que tudo isso não passa de mais um ato de Jim Carrey no palco da imaginação coletiva? Comenta aí embaixo.